Eu sou o Sérgio Fernando Salvador Santos. Então, o que acontece? Então, ninguém nunca errou. O que nós tivemos foi aprendizados doloridos. Por isso, quando eu desenvolvi essa técnica, eu tive que estudar muitas dinâmicas da vida, compreender a causa e efeito, ação e reação, né, o certo ou errado, o ponto de vista e todos os ensinamentos bíblicos imagináveis e inimagináveis. Por isso que assim, quando que eu devo perdoar? O Senhor, nosso Criador, falou assim, você tem que perdoar 70 vezes 7. 70 vezes 7, tá bom? Não. Quantas vezes se tornarem necessários, você vai ter que perdoar. Então você tem que perdoar eternamente. Por isso que fala, levou tapa numa face, dá outra face. Agora, é complicado nesse mundo da forma ter esse tipo de entendimento. Agora, você fala assim, uma ação pode gerar uma reação? Pode. Pode haver uma adversidade? Pode. Porque tudo que plantardes, necessariamente haverá de ceifar. Normalmente, nas terapias recorrentes, quando aparecem, eu não gosto do meu cunhado, ou do meu genro, ou não gosto da minha nora, da minha sogra, sei lá de quem não gosta. Você vai montar o campo, mostra lá que houve uma adversidade que você causou e na outra ela te causou. Então, quando você não gosta de alguém, aquela pessoa também não gosta de você. Agora, existe casos que você não gosta de alguém, a pessoa gosta de você. Tem casos que as pessoas não gostam de você, você gosta delas. Então, cada um vem nesse mundo para superar as suas próprias vicissitudes. Por isso que nós estamos nesse mundo aqui. Quando eu falei agora, por exemplo, da menina que veio aqui e se automutilava, porque ela tinha abortado no passado e ela não sabia o que era um piá ou uma menina. Eu fui montei o campo, apareceu que era uma menina. Foi abortada de que forma essa criança? Tomou remédio e essa menina foi abortada e ela tinha uma filhinha de 7, 8 anos, que tinha muita ânsia de vômito, problema de estômago e sonhava sempre que estava caindo num buraco escuro, cheio de sangue. Fomos fazer a consideração. Quem é aquela menina que foi abortada? Aquela menina que era a filha dela que nasceu novamente. Então, olha como funciona as leis da percepção, conexão e intuição. Nós temos no nosso genoma muito mais informações que você possa imaginar. Nós temos 46 cromossomas. Cada cromossoma tem, em média, no campo físico, onde nós estamos encarnados, em média, 1.800.000 informações. E no campo astral, 3.600.000 informações. Então, nós temos mais informação no astral do que no terrestre. Por isso que nasce do véu do esquecimento e não lembra todas as suas irmãs, se você for homem, e todos os irmãos, se você for mulher, foram os seus amores da vida passada. Mas eu não gosto do meu irmão. Então, lá, numa adversidade, houve um conflito extremamente severo, onde se causou ou foi causada uma dor profunda e você guardou como mágoa. E pela falta de perdão, você não perdoa ele. E muitas vezes, você vai falar com ele, meu amor, você tem algum conflito comigo? Ele vai falar, nunca tive. Mas por que você nunca me deu um abraço? Ele não sabe por quê. E você também não sabe por quê. Isso está relacionado também, às vezes, aos pais. A mãe não abraça a filha ou o filho, ou o pai não abraça a filha ou o filho. Porque existe algo dolorido no passado. Então, muitas vezes é mais fácil se abraçar um amigo do que o seu pai e sua mãe. Lembrando que o ambiente da sua família é o ambiente certo para a tua evolução, para o teu aprendizado e para o teu perdão. Se essas dores e a falta de perdão fosse levada eternamente a ferro e fogo, vou te dizer uma coisa, não teria ninguém nessa terra, porque você está exatamente aqui para superar as dores que você não conseguiu superar no teu eu interno na vida passada. Então você está aqui somente cumprindo uma fase. Então não adianta estar certo ou errado. Não é estar certo ou não estar errado. Somente é uma dor que precisa ser olhada com carinho. E agora, com amor, é a oportunidade sagrada do nosso perdão, do seu perdão e do meu perdão. Se não existisse as grandes dores, não haveria os grandes aprendizados. Nos desafios, nos nossos conflitos, que nós conseguimos expandir nossa consciência. Então, nunca se culpe quando você errar, porque errar é um aprendizado divino. Já viu falar em perseverança? Thomas Edison, por exemplo, quando inventou a lâmpada, ele fez mais de 10.000 testes para fazer a lâmpada acender. Se fosse você, pessimista, quantas vezes você tentaria acender essa lâmpada? 2, 3 vezes não acendeu, você desistiria. Por isso que esses homens
que tem perseverança de criança, que nem uma criança. Esses dias, fiz uma constelação aqui, peguei uma bonequinha, coloquei do meu lado esquerdo, a menininha que estava aqui, veio aqui, pegou, daí eu devolve pro tio, daí eu coloquei do outro lado, ela foi do outro lado, pegou, daí eu coloquei desse lado, ela pegou. Eu fiz umas 15 vezes, ela pegou e não reclamou nenhuma vez. Se alguém fizer isso com você ou comigo, na primeira vez que muda do lugar, você já desistiria, porque falta perseverança. Daí quando você vê alguém que prospera, vamos falar do Elon Musk. Quantas vezes ele tentou? Primeira vez que existe um foguete, que desce o foguete, depois ele subiu, desce o foguete. Ele fez isso. Ah, mas ele teve sorte. Não, ele teve perseverança. E nós não temos perseverança. Então eu digo para vocês, nunca peque por errar. Peque por não tentar. Entendeu? Então peque por não ter perseverança. Então você nunca errou. Mas eu fiz uma caca lá atrás, meu Deus do céu, e quero que esquecer. Quando você esquece aquela caca, você morre. Na vida subsequente, você vai viver aquela dor novamente, porque você não aceitou o teu aprendizado. Então, você tem que viver a mesma dor novamente para evoluir espiritualmente. Então, quando você erra com carinho, coloque a mão no seu peito. Você que está assistindo aí, coloque a mão no seu peito, com carinho, e fala, tudo que eu vivo é minha cruz. Tudo que eu vivo é meu aprendizado. E se não fosse esses grandes aprendizados, existiria uma grande lealdade para a minha própria evolução consciencial. E agora eu vou parar de me mutilar, vou sair dessas crenças limitantes do passado, onde estava levando nós para trás, não permitindo despertar o nosso eu interno. Porque é você e Deus, não existe nenhuma interferência. Tem uma coisa muito bacana na Bíblia que fala, quando fala de dízimo, fala dos pastores e padres pagarem dízimos. Não fala de você pagar dízimo. Porque o karma é deles, não é seu. Então, por isso que a gente tem que cuidar. Muitas vezes eu vejo com carinho, que eu adoro as coisas boas da vida, como você também deve adorar, mas o que acontece? Você não deve se deixar ser possuído por aquilo que pode ser vítima inerente de você mesmo. Então, tudo que nós não gostamos, viu, Bianca, é o que nós temos que superar em nós. Tudo que alguém fala, que a gente não compreende, é o que nós temos que superar em nós. E todos os relacionamentos existe um aprendizado, existe uma maturação, e essa maturação não é do dia para a noite. É extremamente complexo, extremamente profundo e de variantes infinitas. Muitas vezes, você faz um projeto, no teu eu interno, tudo tem que dar certo. Então, imagine todos os projetos que eu tenho na cabeça, você tem na tua cabeça, qualquer pessoa tem na cabeça, né, minha amiga Cleusa, daria certo. Daí o que acontece? Você não teria que, você não faria tudo e teria que querer dominar tudo e a todos. Então, por isso que muitas vezes, uma terapia que fiz hoje de manhã foi muito bacana, o cara falou, eu botei 3 empresas e as 3 dei tiro no pé. Eu hoje só estou com uma, como é que está? Não, está bem, estou controlando ela, graças a Deus estou bem. Então, quando você quer abraçar tudo, a tua energia que faz o teu eu interno prosperar. Então, não adianta ficar divagando no tempo, dando tiro em ponta de faca, acreditando em sorte. Mas eu acreditei que ia dar certo. Acreditar é uma coisa, fiar e confiar é outra coisa. Então, você nunca errou. Todos os aprendizados que você teve foram aprendizados doloridos. E como é que a gente consegue evoluir com tranquilidade? Compreendendo que tudo que nos vem à mente, como falei anteriormente, é porque nós temos que superar em nós mesmos. Que nem aquela menina que fez aborto. Mas por que eu fiz aborto? Eu mostrei o campo para ela, eu pedi para ela assim, quando você ficou grávida, como é que você ficou? Sandra, eu fiquei em um pânico profundo, fiquei em um desespero, uma perturbação mental, até eu não abortar, eu não sosseguei. Daí abortou, o que aconteceu? Ficou tranquila. Não, fiquei tranquilo, mas fiquei com o peso da consciência. Falei, perfeito, vamos montar teu campo? Montei o campo. No eu dela interno, isso está muito ligado às mulheres, às vezes, que não conseguem ficar grávidas. No eu dela interno, quando ela ficou grávida, ela foi assassinada. Então, na cabeça, quando era solteira, então, na cabeça dela, se eu ficar grávida, solteira, eu vou morrer de novo. Então, ela entrou em pânico existencial. Ela acessou aquela memória associativa, de onde ela não teve saída diante daquela diversidade do passado. E ela não pensou 2 vezes. Se, normalmente, como já aconteceu, meninos que chegaram aqui, a mulher veio aqui, minha filha está grávida, 2 meses, quer abortar. E eu falei para ela não abortar, e ela quer abortar, está em pânico e quer abortar.
Eu venho aqui, constelo a mãe, a filha, no outro dia, mãe, verdade, não vou mais voltar, porque a gente está no campo causal dela. Então não dá para dizer certo, errado. Agora, quem condena sem hesitar, esses estão ferrados, porque a dor que eles causam é a dor que eles vão viver. E as leis do Criador são leis inexoráveis. Elas não mudam para fazer a minha ou a sua vontade. Nós estamos dentro de uma criação, de um campo energético, para ressignificar nossa própria história. Então, você não pode julgar ninguém sem antes lá vestir a roupa da pessoa. Ninguém pode julgar você sem vestir a sua roupa. E erros equivocados não dizem quem você é. Por isso que o Osho tem alguns trechos muito bacanas no livro dele, quando ele fala do fakir, principalmente aquela pessoa que julgava sem hesitar, e pediram para ele assim, quantas vezes eu tenho que pensar para condenar? Se você pensar 10 vezes condenar, Deus é diante dos homens, pelo nosso ensinamento, principalmente os ensinamentos da Bíblia, só tem uma lei sagrada, a lei do perdão. Vamos dizer, teve casos aí, né, especificamente, aqui de Guarapuava, que assassinou um casal de segurança. Se você estiver no lugar do casal, olha, o que fizeram com meus filhos? Mas se você estiver no lugar do homem, o que você faria? Lá no passado era muito claro, um homem não pode apanhar na cara. E ele apanhou, ele não fez nada. Violaram a honra dele. Ele é um serial killer? Não é um serial killer. É o foco específico. É a mesma coisa. Eu peço para qualquer uma de vocês aqui, com carinho e com amor. E alguém faz positivo ou negativo aí? Ou colocando seu pai e sua mãe em situação delicada, para executar os dois, ou matar os dois, ou envenenar os dois. O que você faria? Eu mataria sem pensar. Então, nós somos seres benevolentes, ninguém tem maldade no coração. Existem executores da sociedade, que são os bandidos, e hesitam, e condenam, e assassinam sem pensar. Esses teriam que ficar presinhos sem essa saidinha que eles dão. Mas eu não sou a lei, eu estou dando uma opinião segundo a minha consciência. Se eu fosse bandido, teria que estar exatamente... Então, quer dizer, todos nós somos assassinos em potenciais. Agora, você não vai, vocês, qualquer um de vocês aqui, ontem tive um caso muito bacana, encontrei um amigo meu, que achou um colar de diamante na rua. Ele viu um anúncio e foi levar para a pessoa o colar. Você devolveria o colar? Todo mundo devolveria o colar? Eu digo que 90% devolveria, porque esses dias eu saí na rua, sentei no banco da praça, lá só para atender o telefone, tinha do lado do banco um iPhone 15. Eu peguei, coloquei o telefone no bolso, e fiquei esperando, se alguém vier buscar, eu entrego. Daí peguei, estava ligado o telefone, passou umas 3 horas depois, toca o telefone. Olha, esse telefone você roubou de quem? Eu falei, não roubei de ninguém, o telefone está comigo. Você está onde? Eu falei, todo na minha casa. Você não pegou o telefone de mim? Eu falei, não, vem buscar aqui na minha casa. Daí ele foi buscar para minha casa, só voltou a se ajoelhar no chão, para pedir perdão. Porque ele não sabe, porque muitas vezes as armadilhas existem para nos pegar. Então, quando eu peguei esse telefone e guardei no bolso, eu sabia que devolver. Na cabeça desse cara aqui, para quem levou, porque está na consciência que alguém ia roubar, como ele poderia roubar. Por isso que eu devolvi o telefone para dar um exemplo para o genoma dele. Então, nossa vida é cercada o tempo inteiro de armadilhas. Por isso, quando você vai fazer qualquer tipo de atividade, de exercer o poder, cumpra as determinações, não pelo teu poder, mas pela benevolência e a bondade do seu coração. E hoje, o que nós temos muitas vezes vivido e visto na nossa sociedade, entendeu? É abuso de autoridade excessiva, em todos os sentidos. E ali, que estão no poder, eles se sentem o grande, eles só estão no poder, são só funcionários públicos, são nossos empregados, e não escondendo os próprios empregados. Daí você não entende como é que funciona o perder o vínculo da encarnação. Ninguém entende isso. Que nem meu amigo Mauro Silva. Se cuidem, seres humanos, que vocês podem perder a encarnação racional e nascer com a mesma consciência em animais inferiores. Eu vou contar uma historinha para vocês muito bacana, que eu li um livro, e nesse livro tinha um cara muito sábio que escreveu esse livro, o Eric Ataíde Uzami.
né? Ele falou uma coisa bem bacana, assim, que os seres hoje que vivem em Ganimedes têm a consciência 36%. Escutou o que eu falei? 36%. A nossa consciência é 8%. Se nós nascêssemos nesse mundo, nesse planeta, nesse onde tem esse tipo de habitante, nós seríamos os gatinhos, os ratinhos e os cachorrinhos deles. Não teríamos a consciência do amor incondicional. Porque quando você olha alguém, você julga segundo o teu ponto de vista, segundo o teu cortex visual, aquilo que você vê passa a ser uma verdade para você. Por isso que é o momento agora de despertar a consciência e nós parar de ser vítima do nosso genoma. E os animais que vivem nesse planeta aí, onde a consciência dos seres que vivem lá é 36%, e a nossa 8%, os animais que vivem lá, a consciência deles é 16%. A consciência dos animais que vivem lá está dobro da nossa consciência racional. E esses animais que estão lá, estão sendo preparados para encarnar espiritualmente nesse mundo da Terra, para fazer com que nós evoluímos, aprendamos amor e compaixão. Qual o animal que mais sabe perdoar? Cachorro. Você bate ele, nos dias já está te lambendo. Sempre vem se rastreando para o seu lado. Você faria a mesma coisa? Então você é vítima da tua própria ignorância, da própria burrice. Por isso que hoje, aqui, muitas vezes, quando você tem conflito com o teu filho, meu filho, eu não consigo entender ele. Agora, o que eu posso lhe garantir, né? Mostra o grão de soja, as crianças não sabem o que é. Mostra o grão de milho, as crianças não sabem o que é. Mostra o martelo, não sei o que seja. Mostra o serrote, não sei o que é. E o que fez nós crescermos foi essa mecanicidade da vida na marcenaria e na mecânica. Fazer casa para sobreviver. Agora eu vou dizer para você, e se hoje cortasse a internet? Não existe mais internet. Não tem mais como se comunicar com ninguém. Não teria nem a função. E se faltasse luz? O que seria desses seres? Eu, por exemplo, comprei meu primeiro carro com 18 anos de idade. Cobrei o dinheiro do meu trabalho. Comecei a trabalhar fora de casa com 12 anos. Eu tenho minha carteira registrada com 12 anos. Então não preciso mentir para ninguém. Hoje, às vezes, você vai falar com alguém, 25 você faz estudo. Deu estudo, de tarde, muito bem. Quando tem 20 anos você estuda? Estudo estou no terceiro ano. Você trabalha ou não trabalho? Eu falei, que engraçado. Como é que vai ficar o futuro da humanidade sem as pessoas que fazem a casa, sem as pessoas que fazem os seus móveis? Por isso que hoje, muitas atividades, como pedreiro, marceneiro, são muito valorizados. Esses dias, mandei um rapaz fazer um serviço aqui no estúdio para mim, e ele falou, quanto te demora? Ele falou, demora uns 4, 5 dias. Como é que você vai fazer por dia para mim? Vou cobrar R$450 por dia. Eu falei, tá bom. Quando viu o cara trabalhar, o cara merece mil reais por dia. Mas ele estava ganhando bem, então estava tudo certo, paguei com o maior carinho do mundo e fez o trabalho com dignidade. Hoje tem muitas coisas interessantes, você faz uma faculdade, tem um grande aprendizado, você vai ganhar 5, 6 mil reais por mês. Então você pega uma pessoa comum, que não tem faculdade, que exerce um trabalho que é difícil de aprender, um trabalho pesado, 2 vezes, 3 maior que você. Esses dias teve um caso bem específico que eu achei muito bacana. A menina faz pano de prato e vende nas casas. Eu falei, você ganha bem? Ela, sim. A minha mãe faz, minha filha ajuda a fazer, eu vou vender. E a gente vende, de média, 25, 30 mil reais por mês. A gente derracha em 3. Eu falei, que interessante, que atividade interessante. Então, quando você vê alguém que está indo bem, muito bem, tem algo no culto, ou está evoluído mediante atalho. E mediante atalho você tem que voltar a começar tudo de novo. Mas quando você vê uma pessoa dessa natureza fazendo o que faz, e sobrevivendo com dignidade, você fala, meu Deus do céu, a vida vale a pena para todos. Se você sair agora, por exemplo, na rua, é uma coisa muito bacana. Você, em todas as casas que você vê alguém, todo mundo que está lá dentro, até você aqui agora, está pensando assim, meu Deus do céu, o que eu preciso fazer para mudar a minha vida? O que eu preciso fazer para seguir mais leve? Por isso, que quando você sai principalmente desse julgamento interno, você segue mais leve. Teve um outro caso, aliás, essa semana, hoje é quarta-feira, teve 2 casos essa semana assim, que eu fiz uma live, acho que na segunda-feira, no domingo, e uma senhora ligou para mim de Brasília. Ela ligou para mim,
Seu Sérgio, falei, o que é? Então, eu estou meio desacreditado com essas constelações aí. Tem muita gente desacreditada, mas ela é boa. Falei, sim, qual é o seu problema? Então, eu vou contar 2 casos para vocês, não vou contar mais. Aconteceu o seguinte, que eu estava com uma dor nas pernas, uma dor nas costas, e não curava essa dor. Daí eu fui fazer tratamento espiritual, fui fazer um monte de outros detalhes, e fiz 6 constelações. E daí? Melhorou? Ela falou, não melhorou. Então, quando você falou que melhora, eu não estou acreditando. Daí ela foi segunda-feira. Ontem de tarde, ela ligou para mim. Marcou para ontem de tarde. Eu falei, é o seguinte, eu vou fazer o seguinte para você. Se você tiver dor nas pernas, dor no ombro, lógico que você vai ter muito mais conflitos, mas pelo menos esses 2 você vai ter que sumir essas dores. Se você não sumir essas dores, você não precisa me pagar, tá? Então tá bom. Peguei, fiz a constelação dela, sumiu as dores no joelho e as dores no ombro. Hoje ela me ligou, Santos, muito obrigado. Até minha filha, que não falava comigo, veio falar comigo, nós tomamos um café ontem. Depois da constelação, parece que a vida dela ficou mais leve e eu tive um sonho dos anjos. Então ela me falou uma coisa bem assim, mas não curou minha rinite. Eu falei, mas você não falou da rinite? Como é que vai curar uma coisa que você não vai olhar? Porque o que acontece? Quando você trabalha nas terapias recorrentes, as que a gente faz, entra nos teus eus internos. Lembre que na Bíblia fala, um pai não mora pelo filho, um filho não mora pelo pai, cada um mora pelo seu próprio pecado. Então, como muitas vezes as pessoas atribuem as dores internas delas ao pai, à mãe, ao avô, bisavô. Esquece. Lá na Bíblia é muito claro, um pai não mora pelo filho e o filho não mora pelo pai. Então não passa maldição de filho para pai. É cada um com a sua cruz. Por isso que você tem que compreender que é nós e Deus e nós. Você cria na sua cabeça o seu céu e você cria o seu inferno. Você é dono do teu destino. Ninguém pode fazer nada para você ali que não seja você mesmo. Teve um outro caso, até esse foi da semana passada. Daí o rapaz veio aqui, sentou aqui. Normalmente quem vem sentar do meu lado aqui é mais mulher, homem não. Tá. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Isso é para vocês que são profissionais, é para vocês que são pessoas normais, começarem a compreender. Eu vou falar uma coisa, 99% das pessoas que vêm aqui separando, não separa mais. 99%. Quem está assistindo aqui, que já fez constelação comigo, sabe que isso é uma verdade. Não separa. O que aconteceu? A semana passada, um rapaz veio aqui, e ele falou, Santos, sabe o que aconteceu? Eu fiquei quieto. Então, faz uns 30, 40 dias, minha esposa fez uma constelação, não sei que tipo de terapia ela fez, e a pessoa viu lá, no eu dela interno, que eu tinha uma amante. E falou para minha esposa, você cuida que ele tem amante. Faz 2 meses que a minha vida está um inferno, está uma merda. E até hoje, dá vontade de ir lá pegar essa mulher que falou isso para minha esposa, acabar com ela, nós passamos 8 anos casados, não teve uma briga até hoje, uma. Quando a mulher, minha esposa, foi lá, virou um inferno na minha vida. Então você que é profissional, se ele tiver muito problema dele, não é seu. Se ela tiver amante, que muitas vezes as mulheres têm e não falam, também o problema é dela. Você tem o instrumento para liberar esse casal, para ser feliz, para parar de ter traição. Com 3 filhos separar, vai dar certo ou não vai dar certo? E daí eu fiz a terapia dele, voltou para casa, 2 dias depois, foi no sábado de manhã, ligou para mim, Sandro, muito obrigado. Nós estamos numa harmonia perfeita. Por quê? Eu fui lá no campo causal, apaguei essas memórias doloridas dela e dele, e realmente tinha conflito, os 2 tinham. Agora vamos dizer, vai lá, eu vou fazer uma terapia com alguém, olha, a tua esposa tem um amante. O homem, a mulher, tem uma palavra que dói muito no homem e na mulher, traição. Porque traição é uma palavra que remete à morte, é como o câncer, porque a traição dói mais que a morte. Porque mesmo tomando remédio, mesmo ouvindo, não sendo verdade, para você se torna uma verdade. Por isso que às vezes tem pessoas que falam, eu tenho certeza que o meu marido tem amante. Eu faço constelação, ele não tem amante. Volta lá, são felizes, nunca mais se separam. Da outra checar, estou tudo desconfiado com a minha mulher. Ela está se arrumando demais. Está se arrumando para ele. Ela tem amante, vai fazer constelação, não tem amante nenhum. Então tem que cuidar. Que essa ou esse profissional, não vou falar quem que é, quando falou assim, ele tem um amante,
e a vida dele se tornou um inferno, ele já tinha ido embora de casa, o que aconteceu? Fizemos terapia, viemos por entendimento, para a luz da verdade, voltar para o normal. Sinto muito se eu magoei você. Sinto muito se foi magoado. Aquela situação, muitas vezes, que acontece nas terapias aqui, nas recorrências, muitas vezes eu vejo assim, nós temos que ter entendimento hoje, principalmente, levar o pai até a filha e fazer os dois se entenderem. Você não sabe o karma que levou eles a ficar juntos. Então não adianta você chegar aqui e falar assim, vou ver meu pai e minha mãe e vou ficar bem. Então vou te dar um exemplo agora. Chegar a menina, senta aqui, Sandra, graças a Deus hoje eu estou numa harmonia perfeita com meu pai e com a minha mãe. Graças a Deus, graças a Deus. Falei, que bacana, perdoa ele sim. Não, porque que ter umas confusões no passado, né? E hoje eu entendo que eles são meu pai e minha mãe, eu sou a pequena deles. E hoje mesmo que eles brigam comigo, mesmo que eles surtam, mesmo que eu não gosto do que eles fazem, eu compreendo que é a dor deles. Falei, perfeito, presta atenção. Eu falei, mas você fez a acusação para quê? Por causa exatamente que você tem entendimento, mas tem alguma dor no corpo? Sim, tem dor no joelho, tem dor no ombro, dor no braço e dor na mão. Parou essas dores? Não, as dores não parou. Eu falei, deixa eu fazer outra pergunta para você. Você está suportando o teu pai e tua mãe ou você está amando eles? Na realidade eu continuo igual, só estou suportando. Melhorou? Não melhorou em nada. Vamos fazer uma consideração recorrente? Vamos entrar no campo causal, vamos explicar o que aconteceu, que a dor dela era a dor do pai, dela chorou um monte, relaxou um monte, se soltou um monte pelo julgamento dela. Resolveu as dores dela, joelho, ombro, cabeça e braço. Perfeito? Então tem que entender isso, você não tem que suportar ninguém, você tem que ter harmonia plena com aquela pessoa. Teve um outro caso aqui, que a menina, poderia até falar o nome dela, que ela é uma amiga minha muito querida. Sandro, muito obrigado, graças a Deus, eu e minha filha estamos em harmonia plena agora. Falei que é bacana, faz 15 dias isso, né? Daí ela chegou e falou, minha filha não fala comigo, um monte de conflitinho. Daí eu fiz a constelação, e daí na quinta-feira passada ela mandou um áudio para mim, Sandro, muito obrigado, você mudou a nossa história. Esse final de semana minha filha veio ficar comigo, conversamos 2 horas, sem discussão, segurei minha neta e meu neto no colo, parece que nós estamos adquirindo uma nova vida. Quando você faz uma terapia vidas recorrentes, você acessa o teu campo causal e aquele cara do passado, como fala na Bíblia, morre. E você vai ser um novo homem daquele momento para frente, com muitas bênçãos, glórias e vitórias. Eu gostaria muitas vezes de fazer muitas lives, mas a minha agenda sempre é bem carregada, porque agora, inclusive, esse das 4 e 6 horas, né, houve um caso aqui, daí a pessoa me ligou, sinto muito, houve um problema aqui em casa seríssimo, né, eu tenho que levar minha mãe no médico, não posso ir, sem problema nenhum, entendeu? Daí abriu essa precedência, que quando me avisa antes, sempre tem alguém para ir no lugar. Então, quando alguém quer marcar, fazer online ou presencial, tem o mesmo resultado. Hoje, eu digo para você, hoje 80% das terapias que eu faço são online. Porque o que acontece? Quando você fala algo, e essa palavra entra no ouvido se transforma em energia elétrica, vai para os neuropeptídeos, começa a produzir esses aminoácidos que salvam você, que os aminoácidos em equilíbrio, que formam as proteínas que curam você. Então quem cura você é o seu pensamento. É só mudar o pensamento e você sai das tuas dores. Porque você é um gás ambulante. Você é energia. Daí você nem gente é, você é energia, em formato de ser humano. Porque o seu corpo é oxigênio, 65%, 18% carbono, 12% hidrogênio e 52% nitrogênio. 90% do teu corpo é somente 4 elementos da tabela periódica. Daí você acha que você é ser humano. Você é uma energia que está manifestada nessa carne. É mesmo você pegar um montinho de oxigênio e guardar no pacotinho, daqui 10 anos apodrece. Não apodrece. Então por que você apodrece, fica nervoso, tem cheiro e tem odor? Porque o espírito que está no seu corpo não está em congruência harmônica com o seu eu interno e você não consegue separar presente, passado e futuro. Quantos de vocês pensam no futuro? Todo mundo. Quem vive o presente? Ninguém. Quem vive no passado? Todo mundo. Então você vive no passado e no futuro. Como é que você vai ter um presente, um passado e um futuro alegre se você não vive no presente?
Por isso tem que viver no aqui, no agora. No aqui e no agora. E assim a tua história vai ficar mais leve. Então, por isso que eu sempre sou categórico. Eu nunca errei. Sim, eu tive aprendizados doloridos, mas coloca dolorido, é meu aprendizado. Se eu falo que eu errei, eu não estou aceitando a minha história do passado. Então, se eu falo que esse meu aprendizado foi dolorido e foi para minha evolução, a cruz que eu carreguei já valeu a pena. Então, eu não preciso repetir a mesma história 2 vezes. É a mesma coisa, você vai fazer algo e ficar 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, fazendo a mesma coisa todo dia. Morreu. Daí vem, repete de novo, feitiço do tempo. Então, muitas vezes, você pode repetir a mesma coisa todo dia? Sim. Pode fazer todo dia a mesma coisa? Pode. Mas sem que isso lhe torne um tormento, e nem que isso fique pesado para você. Porque sempre é o momento certo de se compreender que nós estamos aqui só para aprender, só para evoluir. Ah, mas eu gosto de viajar. Viaja. Eu gosto de ficar em casa. Fica. Entendeu? Você tem que fazer aquilo que o teu eu interno dá mais tranquilidade e amor para você. Por isso que sempre a nossa família, pai e mãe, eles também têm a vida deles para viver. Nós também temos a nossa vida. Hoje achei muito interessante, o rapaz falou uma coisa para mim assim, Santos, meu filho completou 18, vai fazer 19 anos até esse ano, e ele meio abandonou a família. Não, eu falei, não abandonou, ele tem a vida dele para viver. Muitas vezes, aquele homem que fala assim, eu tenho uma carência de pai e mãe. Quantos anos você tem? Ah, eu tenho 40 anos. Ah, 40 anos, muito bem. Quantos você tem? Não tem nenhum. Quantos irmãos você tem? 9. 9 irmãos? Que bacana. E você acha que faltou carinho do pai e da mãe? É, faltou carinho do pai e da mãe. Agora imagina, o pai e a mãe tem que cuidar deles, que eles também têm a vida deles, preocupação deles para cuidar da família, para cuidar dos 9 irmãos. E você queria ser mais especial que os outros 8, sendo que você é só mais um dentro do celular. Então compreenda que não tem maior amor do mundo que a vida. Eles se deram a vida. Ah, mas tu problema de dinheiro? Então arruma um sheik árabe que te compra uma perna tua aí por 10 milhões de dólares. Ah, mas eu não vendo minha perna nem por 100 milhões de dólares. Então já tem 20, 200 milhões de dólares nas 2 pernas. Então fique quieto. E o rim, e o fígado, e o coração, e a tua vida valeria quanto? Então, e dinheiro é perfumaria. Agora, o que você tem que entender é que você nunca ganha dinheiro. Você trabalha e faz o dinheiro. Quando você faz alguma coisa, a compensação energética vem para lhe dar o dinheiro. Então, o dinheiro não se ganha. Se você ganha dinheiro com facilidade, você ganhou, você não dá importância. Só vai gastar com besteira e com coisas que não vão acrescentar nada no seu conhecimento e na sua vida. Entendeu? Então, se alguém tiver alguma perguntinha para fazer básica, pode fazer, fique à vontade, tá? Como hoje é praticamente uma tarde aí, né? Muitas vezes pessoas não têm o tempo inteiro para ficar. Mas o que eu quero falar é o seguinte, que nunca se culpe se você errou. Porque tudo é teu aprendizado, tudo é tua evolução. E hoje, a mídia social tem o positivo e tem o negativo. O negativo é para você ressignificar a tua história, o positivo é para você evoluir. Então, tudo faz parte da nossa evolução. Então, ninguém erra, ninguém acerta. Você tem aprendizados, às vezes, doloridos, curtos ou longos. Muitas vezes, foi um rapaz que eu consultei faz 3 anos atrás, ele tinha 6 caminhões. E hoje, ele ligou para mim novamente, para fazer a terapia dele. Ele falou, muito obrigado, né? Em 3 anos eu comprei 100 caminhões. E até então ele tinha, em mais ou menos uns 10 anos, só 3 caminhões. Quando você sai do teu conflito, o campo energético seu muda. Que nem uma vizinha minha. Estava vendendo o terreno por 2 milhões de reais. Daí ela veio constelar e queria vender aquele terreno junto porque tinha uma casa em vista para comprar, uma casa muito boa. Daí eu falei, não, você está vendendo muito barato o terreno, pede mais 3 milhões e meio no terreno. Mas se eu não vendo por 2 milhões, como é que eu vou vender por 3 milhões e meio? O terreno é uma energia. Daí aconteceu, fiz a terapia dela, 2 dias depois ela ligou para mim, muito obrigado. O que aconteceu? Então, eu fiz para um rapaz por 3,5, ele veio pedir aqui, que a gente já tirado da placa, e ele falou que me dava 3.200 à vista. Resumindo, ela vendeu a casa, o terreno 1 milhão e 200 a mais do que ela tinha pedido. Então, muitas vezes, tem que entender que você tem que valorizar aquilo que é seu. Na mão de quem não dá valor, você não vale nada.
Agora, quem sabe quem você é, um filho de uma divindade superior, um filho de Deus manifestado nessa terra, vai compreender que não existe certo, não existe errado, não existe pobre, não existe rico. Cada um está na sua evolução. Muitas vezes as pessoas falam, sabe, que engraçado, você é amigo daquele cara que pula carrinho na rua. Mas eu falei, mas ele é digno. Você tem que saber a história dele, por isso que ele está lá, é o karma dele, logo ele vai sair disso. Teve um caso aqui muito bacana, aqui no meu estúdio. Olha esse caso que eu vou contar, muito bacana esse caso. Uns 15, 20 anos atrás, acho que foi uns 20 anos atrás, quando era estúdio de foto, tinha uma mulher que sempre passava com um carrinho, ela e a filha empurrando o carrinho aqui e juntando papel. E tinha muito papel, eu dava os papel para elas, né? Esqueci dessas meninas, nunca mais lembrei dessas meninas. Isso se passaram 20 anos. Daí um dia eu estava aí tranquilo, sereno, tocou o telefone, uma menina marcou uma conversação, veio aqui, sentou aqui do meu lado. Eu queria conversar sobre isso. Falei, que bacana. Tá, o que você gostaria de olhar? Então, eu gostaria de olhar o meu relacionamento, gostaria de olhar o meu filho, gostaria de olhar a minha mãe. Tá, não. Daí ela olhou para mim e disse, lembra de mim? Eu falei, não lembro de você. Lembra quando você aqui era um estúdio de fotografia, que nós passávamos com um carrinho aqui juntar? Eu falei, não acredito. É porque a menina é bonita hoje, era bonita até que ela na época. Eu falei, lembro que eu dava foto e quadro para você? Sim, então eu sou aquela menina. Eu falei, não acredito. E como é que vocês estão hoje? Santos, graças a Deus, nós lutamos muito, né? Compramos um terreno lá na Casa do Chapéu, aqui na cidade, lá no interior, num bairro bem longe daqui, um terreno grande. E quando a gente começou a juntar lixo, a gente começou, chegou um período, depois de 3 anos mais ou menos que a gente passava aqui, a gente montou um reciclável nosso mesmo. Hoje, graças a Deus, eu tenho uns 6 apartamentos, 3, 4 caminhões, entendeu? Eu tenho carro zero, todo ano eu vou para a praia, graças a Deus hoje estou muito bem. Você viu? Ela se sujeitou a ser uma pessoa simples, empurrar um carrinho na rua, para 20 anos depois, ter seus apartamentos, seus carros, seus passeios saudáveis. E chegou aqui uma mulher linda, maravilhosa. Então, nunca subestime ninguém que está abaixo de você. Muitas vezes eu acho muito interessante, chato também, aquelas pessoas que pegam uma empregada doméstica e se acham rica e fazem a empregada doméstica ser uma pessoa muito serviciente e cobra demais e chama muita atenção. E daí quando perde aquela funcionária, vai pegar outra, vai perder todas. As funcionárias, minhas empregadas que sempre trabalharam comigo, sempre almoçaram comigo na minha casa, na minha mesa, junto comigo. Porque elas são seres igual a eu. Ninguém de vocês é menor que eu e ninguém de vocês é maior que eu. Todos nós somos iguais diante da criação. O que faz nós sentirmos a diferença é o nosso ego. Eu quero ser mais. Por que tem que ser mais que alguém? Por que às vezes você exige tanto do seu marido que tem que estar tudo certo no banheiro, tudo limpinho? Se você é fluido cósmico universal, deixa as coisas às vezes seguir a sua própria natureza. Tenha paciência com você, não com os outros. Na Bíblia, vou falar uma coisa bem sagrada para vocês. Na Bíblia não fala de homem rixoso. Fala só de mulheres rixosas. Então, por isso que muitas vezes, use mais delicadeza para falar. Muitas vezes as pessoas falam, meu marido não mudou nada. Ok, teu marido precisa mudar. Não precisa mudar nada, o que precisa mudar é você. Você que não está se suportando. Você que não está entendendo que você está agora, o ambiente é certo, a família é certa, o marido certo, a mãe certa, o pai certo, os irmãos certos, para a tua evolução. Tem uma coisa, esses dias eu achei muito bacana, a gente foi no jantar, e esse jantar tinha uma menina lá muito querida. E essa menina, hoje está numa situação assim, delicada, pobre, né? Mas ela tem uma consciência de milionário que é impressionante. Daí eu falei, vai um dia no estúdio, vamos fazer uma constelação para você. Tá bom. Daí ela veio aqui, fiz em 10 pagamentos para ela, e sentou, daí eu falei, menina, montei o campo, coloca uma menina com a consciência requintada e pobre. O que aconteceu? Num eu dela interno, numa vida passada, ela era uma rainha, subestimava tudo e a todos. Daí acontece, ela vai nascer com a mesma consciência da rainha, com a mesma finesse da rainha, pobre e servindo. Por isso que você não pode julgar ninguém. Porque a única coisa que explica a infeliz condição humana nessa terra é a reencarnação. Em todos os graus de evolução imagináveis e inimagináveis.
Então sempre você vai ser vítima inerente sempre de você mesmo. Ah, eu não gosto de Beltrano, é que você tem que mudar em você. O que eu não entendo de alguém é que você não entende em você. Você não tem capacidade de olhar 1 centímetro fora de você. O teu mundo é daqui para dentro, não é daqui para fora. Quando você está olhando o mundo, você está numa tridimensionalidade. Quando você quer fazer uma meditação profunda, tiver uma dor nas costas, uma dor nas pernas, ou conflito com o pai, com a mãe ou com o irmão, fecha os olhos profundamente, inala sempre por nariz, bem profundamente, e coloca a mão no seu peito, e fala para o teu pai com carinho: hoje eu sou sua pequena. Minha mãe, hoje eu sou sua pequena. Meu irmão, eu amo muito você e hoje nós somos irmãos. Meu filho, eu amo muito você e hoje você é meu pequeno. Minha filha, hoje eu amo muito você e você é minha filha. Você vai entendendo, vai colocando numa hierarquia e vai saindo daquele mando, que nem aquela mulher. Minha filha não pode fazer isso, minha filha. Você é a vontade da sua filha? Você é a vontade do seu filho? Você sabe orientar eles com carinho? Se você vai falar irritada, você vai deixar eles irritados. E uma pessoa irritada não conversa consciencialmente, não conversa inteligentemente, não conversa com raciocínio puro, limpo e perfeito. Sempre vai estar em desarmonia. É a mesma coisa, fala com bêbado ou drogado. A pessoa não vai levar em consideração. Então, quando você vai falar com alguém, fala serenamente: minha filha, posso falar com você? Meu filho, posso falar com você? Não pode! Sem problema, muito obrigado. É a personalidade dele. Agora, muitas vezes a gente tem vontade de dar umas pancadas na cabeça, tem. Mas vai chegar o momento certo que ele vai chegar para você. Você não precisa se irritar. Quando você se irrita, você está tomando o veneno para o outro morrer. Não funciona. Vou falar uma coisa assim: 90% dos filhos nossos, dessa existência, foram pessoas que a gente assassinou 4, 5 ou 6 vidas atrás. E as filhas também. Daí nascem na mesma base. Daí muitas vezes a filha não quer abraçar o pai, porque numa vida passada, aquele homem amava essa mulher, ele foi assassinado, ele não abraça a filha para não morrer de novo. Então tem que sempre ver as memórias associativas que estão dentro desse campo, para a gente compreender que nós estamos nesse mundo somente para evoluir. Você não veio aqui para ficar rico ou pobre. Agora você pensa: mas sim, mas o Elon Musk é rico. Perfeito. Ele é a encarnação do Nikola Tesla. O Nikola Tesla morreu, 20 anos depois nasceu o Elon Musk. Então você só tem benefício nessa existência do que se fez na vida anterior. Agora, se você plantar nessa existência só caca, sinto muito por você. Principalmente as pessoas que não sabem fazer nada, não querem fazer nada. Daí não entende por que existe a lei do karma, que explica as infelizes condições humanas nossas nesse mundo. Então sempre é um momento de você começar a fazer alguma coisa. E para você fazer alguma coisa, então sempre é um momento de você dar o primeiro passo. Sempre você tem a oportunidade de seguir mais leve. Lembra o seguinte: eu vou falar uma coisa muito séria para vocês. Mas eu, tranquilo, estou aposentado, não quero fazer mais nada. Você não está tendo serviciência nenhuma para o Criador. O Criador vai olhar para você: olha, você não está servindo para esse mundo. Nós vamos dar uma moratória e levar você embora. É por isso que você não entende. Muitas vezes, as pessoas que perdem o seu propósito na vida, ataque do miocárdio. Há pessoas que sentem desvalorização e acham que não tem mais serviciência, AVC. Pessoas que têm medo profundo, que as coisas não possam dar certo, não vou fazer nada. Fígado, estômago. Muitas vezes, eu estou numa tristeza, numa melancolia profunda, tenho medo de arriscar novos horizontes, tristeza, pulmão. A parede da minha vida fica vulnerável, parece que eu estou muito instável, coluna vertebral, principalmente a lombar. Meus joelhos estão relacionados ao quê? Frustração, medo de mudar o seu ponto de vista, joelhos. Os quadris relacionado principalmente a abandono, abuso, carência afetiva, peso nos ombros, o fardo da vida. Eu nunca aceitei minha história da forma que é. Agora estou aqui com muito amor, e relaxar e me soltar, e aceitar que a minha vida é minha cruz. Aceitando a cruz com amor, minha vida fica muito mais leve.
E eu não preciso mais ficar nadando contra a correnteza. E hoje eu compreendo por que as paredes da minha vida oscilavam. E muitas vezes, sem escola da confiança, eu não sabia qual caminho seguir. E hoje eu compreendo que eu sou dono das minhas escolhas, as minhas escolhas determinam os resultados. Então é o momento de compreender que tudo que nós vivemos faz parte da nossa história, parte da nossa cruz. Então você nunca errou, apenas está tendo aprendizado. Dedão do pé, unha encravada. Pediram aqui agora. Unha encravada, se for do lado de fora do dedo, que é a parte de dentro das pernas, tá? Está ligada a relacionamento. A parte inferior do dedo, quando tem encrava a unha, ao financeiro. Então, normalmente, quando você tem unha encravada, normalmente mulher, o homem, está em instabilidade emocional e financeira muito profunda. Então, não adianta ficar cortando a unha, arrancando a unha fora. Isso não vai resolver. O que vai resolver é você olhar para o conflito. Lembra de novo que eu falei no início? Que o teu pensamento, quando você ouve uma palavra bonita, ela vai para as correntes neurais, você entendendo isso, você começa a produzir os neuropeptídeos, que são os aminoácidos, que produzem a frequência certa das proteínas, que cura você espontaneamente. Porque o teu corpo é só proteína, só átomo, só energia. Ah, mas os meus órgãos... Presta atenção, um átomo forma uma molécula. Um conjunto de moléculas forma uma célula. Cada célula nossa tem, em média, 100 trilhões de átomos. Uma célula forma um órgão, um tecido, que forma nós. Então, quando você vai fazer essas terapias recorrentes, eu não vou ver o teu corpo onde está a dor. Eu vou ver lá no campo causal o que está causando a dor para você. Porque é muito fácil eu ter um conflito, tiro o conflito fora da carne, mas o conflito continua na minha alma. Eu vou falar um caso bem bacana para vocês agora. O rapaz veio aqui. Olha o que ele disse. Então, eu tenho um problema muito sério de relacionamento. Eu tive até, ano passado, um tumor na tireoide, e eu tirei a tireoide fora. E eu falei, como é que está? E o relacionamento continua igual. Fizemos uma consideração dele, resolveu, ficou bem, parou o conflito dele. Daí veio outra menina, de quedas. Veio aqui essa menina de quedas, sentou aqui. Né? Então, eu estou com vários nódulos na tireoide, está ligado principalmente ao Hashimoto, que pode ser benigno, pode ser maligno, não vou entrar sobre detalhe. Falei, tudo bem. E eu não queria fazer cirurgia porque eu acredito no campo energético e espiritual. Falei, bacana, então vamos fazer a tua terapia. Eu fiz a terapia dela, 20 dias depois ela ligou para mim, Sanderson, eu voltei no médico e ele falou uma coisa muito bacana para mim, eu não tenho mais nada. Como tem alguns vídeos na internet de pessoas que tinham nódulo no seio, fiz a constatação dela, sumiu o nódulo. Porque está ligado à desvalorização. Então, quando alguém fala algo para você, que você acredita, você começa a produzir os aminoácidos para adoecer você. Então, não acredite em tudo que as pessoas fazem para você. Porque você é mestre de você mesma. Nós somos mestres de nós mesmos. Teve uma constelação que fiz de uma senhora de Curitiba, achei muito bacana, fiz online. Dela, do filho e do marido. E daí, ela falou bem assim, Sandro, se eu gastasse hoje no campo profissional dessa área, nos profissionais, $100 mil, eu não teria a cura de 1% daquilo que nós saímos curados hoje daqui. Então, por isso que muitas vezes, as pessoas que vai num profissional e não dê remédio para ela falam, meu Deus do céu, ele é um mau profissional, não me deu remédio. Se der remédio, é um bom profissional. Daí você entra naquela dor profunda. Eu vou falar assim, remédio é bom? Maravilhoso! Se não tiver outro conflito, tem que usar o remédio naquele momento. Mas você tem que tomar remédio a vida inteira? Sinto muito. A vida inteira, não. Eu vou te explicar uma coisa assim para vocês, bem bacana. Do que já aconteceu aqui, do que eu já passei, do que eu já vivi. O que acontece? Ah, mas eu tenho diabetes, minha diabetes, a glicose está em 300. Perfeito. Então você não tem só diabetes, tem muito mais outros conflitos junto com você. Desvalorização, uma luta que você não consegue vencer. A minha glândula pineal, que manda informação para o hipotálamo produzir esses aminoácidos, a insulina, ela vai entender que ela não precisa mais produzir insulina, ou vai produzir mais, ou vai produzir menos, porque eu estou jogando um remédio interferindo nessa ação. Então, quando eu tomo o remédio que remedia,
O organismo está entendendo, eu estou perdendo a luta, ela vai aumentar, e vai aumentando, a glicose vai aumentando, 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 até você usar o medicamento 10 vezes por dia. Quando você não dá nada, o organismo tem que entender que agora chegou o momento de você vencer a luta. E se você não precisa lutar você, porque o elemento externo vai interferir no elemento interno seu. Então, por isso que diabetes, tireoide, vários outros tipos de aminoácidos que está em produção amena, faz a recorrência, olha no teu campo causal, onde foi teu conflito, libere, seja feliz. Uma das coisas que me deixou feliz ontem, sempre tem coisas que é fantástica na vida, né? O rapaz falou para mim, Santos, eu fui fazer a terapia dele ontem no início da tarde aqui, 2 horas, eu comecei a fazer, no terceiro movimento que fiz dele, demorou uma meia hora, ele dormiu, eu fui acordar ele, ele não acordou mais. E como eu já montei o campo, continuei fazendo a terapia dele, fui fazendo terapia, 1 hora e meia, terminei a terapia. Daí, quando eu terminei a terapia, desliguei o celular, que estava passando as mensagens para ele, ele deitado aqui no chão, porque eu gravo as mensagens que eu passo para as pessoas. Daí ele levantou, ele falou, quanto tempo eu fiquei deitado? Eu fiquei deitado 1 hora e meia. Ele falou, faz 6 meses que eu não durmo da forma que dormi aqui. Como eu falei do caso do rapaz da semana passada, igualzinha. Porque se você não consegue relaxar, você está numa luta que você não consegue vencer. Isso é insônia, perturbação mental, que está ligado a quê? A C1, que está na nuca, ideias que atormentam. Então pare de se automutilar, para de se condenar. Aí, hoje de manhã ele ligou para mim, melhor sono da minha vida. Então quem que pode ajudar você? Somente você. Ah, mas tem um monte de amigo que me dá palpite. Palpite segundo o ponto de vista delas, segundo o conhecimento delas. Se eu for dar um palpite meu aqui, com certeza você não vai ser curado. Sempre falo o seguinte, você quer ser curada? Quer ser curada? Então você não pode ser agradado. Quando você vai num profissional, ele agrada demais você e fala com você 15 minutos, com certeza ele não acessou o seu campo causal. Porque quando você senta aqui, a gente demora 1 hora, no mínimo, para achar o teu campo energético. Depois mais 1 hora e meia para resolver os teus conflitos. Então quem que é responsável por você? Você. Se você traiu, a dor é sua. Se o teu marido traiu, a dor é dele, não é sua. Daí representa algo que precisa vir em você. Ah, mas é complexo entender isso. Não é complexo. É só você vir aqui, sentar, ir para a luz da verdade e dar novo sentido nesses segredos que estavam colapsados. Teve um caso específico, e a mulher veio aqui, Santos, eu não quero mais casar porque não amo mais meu marido. Eu pedi para ela assim, mas ele ama você? Não, nunca pedi para ele, fiquei ter certeza que ele não ama você. Ele está se fim de separar você muito antes que você possa imaginar. Como é que você sabe? Não, pela colocação de você, pelo campo que eu montei. Ele está com você porque ele ama você como esposa, não como amante, e ama a família. Porque tua família, depois que você teve esses 3 filhos, se ligaram à família dele. E ele se ligou à sua família através dos filhos. Então, quando você se separa, vai criar uma bagunça nesses filhos sem precedente. Daí os filhos vão ficar sem pai, vão ficar sem mãe, sem avó, sem bisavó, vão ficar sem ninguém. Por quê? Tudo pelo capricho, eu quero mudar minha história, começar uma nova vida. Só vai dar tiro no pé. Por que o homem e a mulher morrem às vezes? Dá tiro no pé. O homem, por causa da perereca. E a mulher por causa do bilão. E relacionamento, quem menos tem um relacionamento familiar é isso. Tem que compreender que a família, a essência da família... Ah, mas é importante o sexo. É importante, sem problema nenhum, não estou dizendo que não é importante. Mas a família é mais importante. O pai, a mãe, o sogro, a sogra, os irmãos. Porque ali é a base para você seguir mais leve. Num plano superior, se você expandir sua consciência, lá você casou uma vez só. Aqui você já casou 2, eu já casei 3. Mas depois você vai dar exemplo. Eu falei, não, é a minha dor. Viu? Você só pode falar de mim se vestiu a minha camisa. Você não sabe da minha história. Eu não sei da história de vocês. Então, por isso que quando eu trago alguém aqui, eu trago para trazer aquela pessoa para a luz da verdade. Para compreender. Mas eu tenho bloqueio financeiro. Aqui, a mãe me falou, por que eu tenho bloqueio financeiro? Ganhe dinheiro. Daí vai lá, vende para 10 milhões de pessoas o curso.
Desses 10 milhões de pessoas que compram o curso, quantos ganham dinheiro? Uma, duas. E se elas fizessem o curso, ou não fizessem o curso, elas iam ganhar dinheiro igual. Então não é o curso, é você. Por isso que eu vou dar novamente um curso de constelação, agora devo começar o mês que vem. Estou adiando, era para começar o mês passado, vou dar o mês que vem, vou começar os módulos, para ensinar que quando você faz uma constelação de uma pessoa, você está fazendo um coaching para ela. Você está entrando no campo causal dela, tirando ela daqueles conflitos do passado, ter uma ascensão espiritual profunda no genoma dela interno, entendeu? Porque nós somos o bloqueio da nossa própria história. Então, como é que bloqueia o dinheiro? Quer saber como é que bloqueia o dinheiro? Então, vamos dizer o seguinte. Ah, mas eu sou eu. Não, você é só cópia do ser anterior que veio você. Se não fosse a tua estrutura lá fora, lá atrás, pai, mãe, avô, bisavô, trisavô, tataravô, você não estaria aqui. Então, a força deles fez você aqui. E você está aqui, às vezes, para dizer para eles no silêncio da sua alma, assim, aquilo que vocês não puderam fazer, hoje em mim, todos vocês poderão muito mais, entendeu? Mas você não faz, você quer fazer por mim. Se não for a força dos ancestrais, você não consegue nada. Então, vamos dar um exemplo aqui. Então, vamos dizer que lá atrás, um ancestral seu, lembra que a Bíblia fala, até a terceira e quarta geração será amaldiçoada. Por quê? A quarta geração ou terceira geração é você mesmo que lá atrás causou uma dor profunda e hoje aqui você se tornou vítima da tua história. Como é que causaria esse conflito? Então vamos dar um exemplo claro aqui. Num eu teu interno, profundamente você era um cara muito rico. E lá você teve envolvimento com uma mulher. E você lá viveu uma decepção profunda. E essa mulher lá, eu vou te falar que é o meu caso, e essa mulher lá matou você para ficar com o teu dinheiro. Então hoje o que acontece nessa existência, eu não acredito nas mulheres. Eu não vou ficar rico, porque se eu ficar rico, eu vou atrair a mesma pessoa para mim novamente. Entendeu? Daí o que acontece? Automaticamente você nada contra a correnteza, nada na areia, não sai do lugar. Bloqueio financeiro teu, você bloqueio do financeiro. Perfeito? Agora vamos dar um outro exemplo do bloqueio do financeiro, profundo. Você, numa existência, um cara bem retilíneo, uniforme, consciência desenvolvida, um cara extremamente sábio, muito rico. De repente, o teu pai chega para você, ó, meu filho, a Gertrudes vai casar com você. Mas pai, eu amo a Márcia, eu quero casar com a Gertrudes. Você vai querer casar com a Gertrudes, porque foi prometido de casamento. Então tá bom. Daí aquela mulher casa com você. Você é rico, e ela pobre, casa com você. E daí de repente, ela amava um outro homem pobre. Na cabeça dela, eu sofri com esse homem. Por que eu não casei com o pobre? Eu ia ser mais feliz. Agora, se ela casasse com o pobre lá e desse errado, ela ia falar, por que eu não casei com o rico? Por isso que muitas vezes as mulheres e homens se metem só em confusão. A gente não sabe compreender. Homem é ruim. Mulher é ruim, pior ainda. Porque lembra que eu falei antes ali para vocês? Na Bíblia não fala de homem rixoso nem de homem chato. Fala de mulher que perturba a cabeça, fala demais, pinga que nem água gelada na cabeça 24 horas por dia, entendeu? De instituir a família, ali não fala de homem. Agora, as mulheres são seres especiais? Sim, são seres especiais. Tanto quanto os homens são seres especiais. Agora, num relacionamento, quem mais surta, mais sai da casinha, é o homem ou a mulher? Tem pesquisa na internet, tem pesquisa aqui que eu fiz. Ah, mas ela sai por causa do homem. Mas ela quer que o homem seja a vontade dela? Muitas vezes o homem fica quieto. Por que o homem morre mais de infarto do miocárdio? Porque diante do conflito ele fica quieto, não fala nada. Por isso que às vezes é interessante falar, é interessante brigar, é interessante brigar. Mas não se espancar, se enforcar ou se matar. Porque tudo faz com que você desperta a sua consciência, não julgue e não diga que nunca errou. Nós temos aprendizes eternos. E esses nossos aprendizados que nós vamos falar no nosso destino. Daí nessa vida, você conhece um homem bem-sucedido, profissional, que tem muito dinheiro, e de repente, não vou casar com ele, né? Tem muito dinheiro, ele vai abusar de mim.
Como é que você está acostumado? Não, Sandro, eu estou bem com meu marido, mas eu queria separar, não aguento mais ele. Ele é muito certinho. E no caso do jogador Kaká, né? Tudo certinho, muito família, muito certinho. E eu não aguento mais. Daí tá bom. Vai separar? Ficou certo, não separa, tá tudo bem. Daí vem outro aqui. Ah, santo do céu. Eu queria resolver tanto problema com meu marido. O que aconteceu? Ah, ele bebe, quebra tudo em casa, me bate nas crianças. Às vezes eu tenho que ir no bureiro da minha avó. Daí ele volta e briga e apanha. Daí eu fico entendendo. Não dá para entender mulher. Como não dá para entender homem também. Então você tem que mudar você. Você não muda ninguém. Aquilo que você atrai e aquilo que você vive é aquilo que você não quer olhar em você. Então, quando você está num conflito profundo, é uma dor sua interna profunda. Esses dias veio um rapaz aqui, achei muito bacana, ele falou assim, Sandro, minha ex-noiva marcou o casamento com outro cara, vai casar daqui um ano. Parece que estou morrendo. Vai com ela, sai, libera, conhece outra mulher e vai ser feliz. Agora, quando você causou uma mágoa para alguém, mesmo você correndo dos teus conflitos, você vai conhecer a mesma pessoa na vida subsequente, ou você enganou alguém no passado, alguém vai enganar você para você pagar a dor que você causou. Então nós somos sempre vítimas inerentes de nós mesmos. Nunca culpe ninguém. Então o quê? Exatamente assim. Então nós somos o bloqueio do dinheiro, do relacionamento, do amor, como se o nosso amor fosse amor errado. Mas a mulher do vizinho é muito melhor, porque ela é mais arrumada. Se a tua se arrumar, vai ficar melhor que a do vizinho. Se você arrumar, você vai ficar melhor que o vizinho. Então não existe feio, não existe bonito. Quanto mais você enfeitar o toco, mais o toco fica belo. Então tá. Então não se julgue mais, não julgue mais ninguém. Se quem quiser compartilhar, que a nossa vida é a nossa cruz. E carregando a cruz com amor, a vida fica muito mais leve. Então não há que julgar homens ou mulheres por erros equivocados no passado. O que eu posso desejar para vocês com muito carinho, nesse momento sagrado, glórias, vitórias, muita saúde, muito din-din no bolso e sejam felizes. Ninguém vai ser feliz por vocês. Vocês sendo felizes por vocês, todas as pessoas que circundam vocês vão seguir mais leve. Glórias e vitórias. Um beijo no coração. Se alguém quiser o contato, tem tá nos meus vídeos na internet e fiquem à vontade, tá? Essa terapia Vidas Recorrentes é uma cura profunda. Olhou, curou. Sem delongas, tá bom? Um abraço no coração de todos aí.